Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom poder estar de volta aqui com vocês esta noite. Meu coração transborda de alegria. E aí, todas as vezes que eu sei que eu inicio o ano no Ministério Casa na Rocha, é sinal de que meu ano vai ser mais abençoado ainda para a glória de Deus. Uma alegria muito grande, obrigado, meu irmão, poder estar aqui novamente. Pastor Marlon, Deus abençoe sua vida. Pastora Emily, Deus abençoe vocês. Pastor Cláudio, Pastor Rogério, enfim, todos os obreiros. Hoje eu recebi a ligação do nosso muito digno pastor Carlão, na verdade uma mensagem, e ele me disse que está um pouco respirando, descansando, e eu falei, rapaz, minha responsabilidade agora dobrou, porque permitir que a gente ministre sem ele não estar aqui é uma responsabilidade dobrada, mas eu sei que o Senhor tem nos permitido mais uma vez estar aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que o Senhor reacendeu no meu coração na noite de ontem para este dia, para este momento. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós faremos menção dos versículos 10 e 22, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículos de número 10 e 22. Enquanto vocês procuram, deixa eu tomar a liberdade aqui de anunciar aos irmãos que quem me acompanha nas redes sociais, lá, vai ver lá que a partir do dia 19 agora, 19 de janeiro, na próxima segunda-feira, sem ser amanhã a outra, a gente inicia lá na minha igreja o Janeiro Profético, que são 12 dias de culto, tá bom? 12 dias de culto consecutivos, tá? Cada dia representando um mês do ano. E eu quero lançar o convite aos irmãos no dia que os irmãos não tiverem compromisso aqui. Se os irmãos puderem estar lá conosco na Adsejan, na Avenida Nacionalista, 1921, Jardim Novo Horizonte, ali na beira do rio, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ver os irmãos lá. E eu vou já aqui adiantar, e aos irmãos que estão na live também, já vão saber de antemão, que o pastor Carlão vai estar lá ministrando para nós também. No primeiro dia, na abertura do Janeiro Profético, eu disse a ele que eu não abria a mão dele, porque ano passado ele foi lá, e Deus o usou de maneira sobrenatural. E eu disse a ele naquele dia, ano que vem o senhor vai voltar e o senhor vai abrir o Janeiro Profético do ano que vem. E aí dia 19 ele vai estar lá conosco, então eu vou ficar muito feliz. Pastora Emily, eu não abro mão da senhora não, hein? Com essa mulherada de fogo aí que anda do lado da senhora aí, tá bom? Se os irmãos quiserem e puderem estar lá, eu ficarei muito feliz em recebê-los lá na minha igreja. Os irmãos que acharam o texto, Daniel capítulo 6, versículo 10, diga glória a Deus. Nos diz assim o texto, irmãos. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, pois quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, repita comigo, 3 vezes. Não, vocês estão com calor, diga mais forte, diga 3 vezes. 3 vezes ao dia se colocava de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo de número 21, por favor. Nos diz assim. Então Daniel falou ao rei. Ó rei, vive para sempre. Pois o meu Deus, repita comigo, o meu Deus. Isso aqui é terrível. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, e você diga glória a Deus. Queridos irmãos, cadê meu tecladista? Você vem comigo, mano? Vem, né? Deixa Deus te usar, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos do contexto bíblico sagrado, principalmente pelas nossas crianças, que desde muito pequenos, já tem um entendimento de que Deus livrou Daniel da cova dos leões.
Durante a noite de ontem e o dia de hoje, o Senhor foi falando algo comigo e eu quero ser fiel naquilo que Ele me confiou para esta noite. E fiquem tranquilos que eu não vou cansar vocês, mas eu tenho uma palavra do Senhor para vos entregar aqui. O contexto em que Daniel está inserido é um contexto totalmente desafiador, mas ao mesmo tempo um contexto de oportunidades. Deus acredita a Daniel oportunidades que talvez a terra não daria a ele em nenhuma ocasião. Mas eu abro a mensagem desta noite dizendo aos irmãos que quem abre portas é Deus. Quem abre caminhos é Deus. Mas quem fecha a porta e fecha caminhos também é Deus. Caberá às atitudes da minha vida em que eu tomo. Caberá o posicionamento que eu tomarei na minha caminhada, que determinará se Deus permitirá que as portas continuem sendo abertas ou se em alguns momentos elas serão fechadas. Todavia, há nesse texto ou nesse contexto de Daniel algo totalmente importante e que chama a nossa atenção nesta noite. E eu preciso falar isso aos irmãos aqui nesta casa. A Bíblia nos diz que a história deste homem começa em um momento que não está sendo muito agradável. Capítulo 1, a Bíblia é clara em dizer que no 3º ano de Joaquim, Jerusalém está sendo totalmente tomada pela Babilônia e, por consequentemente, o seu rei Nabucodonosor. Isto aqui nada mais é do que também o cumprimento de uma palavra que o próprio Deus havia entregue através do profeta Jeremias, onde ele diz que a Babilônia teria uma crescente muito grande e que todas as nações em um determinado momento serviriam a Babilônia. Só que em contrapartida, Deus também usa os seus profetas para dizer que na mesma medida que a Babilônia crescesse, seria na mesma dimensão que ela também cairia. Porque gente que cresce sem Deus pode cair a qualquer momento. Gente que cresce sem a direção de Deus está fadado a ter uma queda na mesma dimensão ou maior de que forma como cresceu. Então eu libero a primeira profecia desta noite para quem tem ouvidos, que me ouça, porque eu vou falar. Não queira crescer aonde Deus não lhe permite estar. Não queira crescer sem a ordem e a direção de Deus. É melhor crescer com Deus, degrau por degrau, e viver cada fase da vida, do que crescer sem Ele e cair na mesma dimensão que você cresceu. Quem me ouve, diga aleluia. A Babilônia cresce, e no meio desta crescente, diz a Bíblia aqui, Nabucodonosor chama o chefe dos eunucos e diz a ele: olha, eu não quero de Jerusalém somente os fatores de objeto. Eu não quero só os utensílios, eu não quero só a prata, eu não quero só o ouro, eu quero capacidade humana, que tenha a habilidade necessária para me servir enquanto eu estiver neste palácio. Aí diz a Bíblia que Aspenaz então vai receber a ordenança de Nabucodonosor, que é: traga-me jovens sem defeito, que sejam filhos de Israel, da linhagem real, que sejam de boa aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que sejam habilidosos para viver no palácio. Em resumo, Nabucodonosor está fazendo a seguinte exigência, Marlon: traga para mim gente útil.
Porque gente para fazer número eu não preciso. Eu vou falar. Gente para dizer só que tá não é o suficiente. Gente só para dizer que faz parte, na maioria das vezes não dá muito certo. E eu abro um parêntese para dizer, a igreja é a mesma coisa. Ninguém está aqui só para fazer número. Você está aqui porque Deus te resgatou do inferno e disse, eu tenho um propósito estabelecido para a sua história. Só que uma outra coisa nos chama a atenção, é que se você perceber a exigência que Nabucodonosor faz, gente, é que ele quer justamente alguém que faz parte da linhagem que serve a Deus. Porque se a gente puder contextualizar com o Nabucodonosor deste século, eu trago a seguinte informação aos irmãos. Por que Nabucodonosor não quer gente promíscua? Não quer gente imunda? Não quer gente que já está sob os domínios, aleluia, de Satanás? Porque essa gente já está sob o controle dele. Só que a estratégia desse povo e a estratégia do nosso adversário é justamente tentar nos tirar de onde Deus quer que nós estejamos. Mas eu tenho uma palavra ainda para quem está comigo nesta hora e para quem está na live. Não é o lugar que define quem você é. Muito pelo contrário, você pode estar em ambientes que não sejam favoráveis à sua vida, mas a forma como você se comporta, a forma como você vai se manifestar, é quem vai dizer se Deus é contigo ou não. Eu estou dizendo para alguém, 2026, você não vai ser dominado por ambientes, mas você vai dominar, porque aonde você chegar, a presença do Senhor estará com você. Aleluia! Aqui eu me sinto literalmente em casa, gente. Pegaram os meninos, você conhece o contexto, eu não quero me prender aqui. Tiraram eles de Jerusalém, levaram para a Babilônia, e a Bíblia diz que dentre eles está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou, para que você melhor entenda, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que percebam que desde o capítulo 1, há em Daniel, pastora Emily, um posicionamento diferente. E é aqui que eu começo a pregar esta noite. Coisas não aconteceram na nossa vida ainda, porque entra ano e sai ano e a gente continua do mesmo jeito. Posso falar, não posso, gente? Coisas não fluíram na nossa trajetória, porque o ano virou só o calendário para você, meu irmão. Mas o mimimi é o mesmo. A reclamação, meu pai, me cobre com o teu sangue aqui. A reclamação é a mesma. A queixa é a mesma. E a pergunta que Deus me permite fazer para alguém nessa noite é: como você tem se posicionado para mudar isso? Ainda há tempo de viver uma nova história. E Daniel nos ensina: mude o seu posicionamento hoje. Chegaram para eles e disseram: olha, aqui na Babilônia quem manda somos nós. E a ordem é: vamos todos comer o manjar do rei e beber as suas iguarias. Versículo 9 do capítulo 1 talvez seja um dos versículos mais lindos do primeiro capítulo. E o texto diz: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Em outras versões, o texto está dizendo: e Daniel decidiu não se envolver. O que o texto está dizendo é: e Daniel se determinou que não importa onde que ele esteja, ele continua sendo Daniel que Deus escolheu que fosse. Aí eu vou falar. Deus não nos chamou para ser crente camaleão. O que é isso, pastor Jean?
É crente que aqui na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Quando está na rua, ninguém sabe quem ele é. Segura aí que vocês vão dar glória a Deus já já. Mas onde tem esse mocotó que o céu mandou entregar aqui? Tem gente que não sabe ter posicionamento que Deus determinou para que ele tenha. Mas Deus separou este domingo de 11 de janeiro de 2026 para dizer para alguém: o ano só será diferente se você determinar quem Deus quer que você seja. Até mesmo porque, gente, é forte o que eu vou dizer agora, mas eu preciso falar. Quem um dia come do Cordeiro de Deus, não se rebaixa para comer manjar de Nabucodonosor. Oremachorecando rebaia. Vou repetir isso aqui. Quem come do Cordeiro de Deus, não se rebaixa para comer manjar de Nabucodonosor. Deus nos pegou nesta noite e está dizendo para alguém: é ano da gente começar a mudar, para que as coisas ao nosso redor mude também. E qual é a consequência disso, Jean? E se tu não deres glória a Deus, agora eu taco minha toalha em você com todo respeito. Mas no versículo seguinte, em que diz que Daniel decidiu não se contaminar, o texto é claro em dizer: Deus deu a Daniel. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Deus deu a Daniel o quê? Graça e misericórdia. Posso liberar um negócio para alguém aqui? Enquanto você acha que vai ficar dependendo de fulano, Beltrano, Jesus me ajuda, Ciclano, do alfabeto inteiro, Deus está dizendo: eu já tenho suficiente para você. Levante a mão, por favor, e receba isto. O que é? Eu tenho para você graça e misericórdia. Quando o negócio apertar lá, não se preocupe, Deus está dizendo: você estará cheio da graça e da misericórdia. Quando as coisas forem boas na sua vida, não se preocupe, Deus está dizendo: você estará cheio da graça e da misericórdia. Não importa quem não veio, o que importa é que você está aqui. E Deus está dizendo: nós sairemos daqui cheios de graça, cheios de misericórdia. E esse negócio de graça e misericórdia é algo tão fenomenal que só entende desse negócio quem de fato é espiritual. É por isso que você para, às vezes, perto de alguém que não entende desses mantos que Deus entrega para nós. E tem gente que não consegue descrever por que que a luta não nos para. Por que que as dificuldades não nos fazem retroceder. É porque, querendo o inferno ou não, a gente está envolvido pela graça e pela misericórdia. A Bíblia diz que a história continua. Daniel e seus amigos estão servindo na Babilônia. Chega o capítulo 3, acontece aquele cenário onde o rei faz a sua estátua, manda que todos ao som das trombetas e das músicas se curvassem, e Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias não se curvaram e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Isso aqui é mais uma prova de que quando eu me proponho a ser fiel a Deus, Deus vai até o inferno se for preciso, mas Ele entra para nos salvar. Eu estou sentindo Jesus aqui. E quem tem mão, levante as duas para receber, que eu vou entregar uma palavra agora. Não importa onde você esteja, não importa onde você está, se for para entrar com salvação e com providência, Deus vai lá, mas Ele vai fazer para a glória do nome dEle. E Daniel continua servindo.
Porque você vai concordar comigo que, mesmo na prova, a gente consegue servir. Quando Deus está trabalhando ao nosso favor, é aí que nos dá mais disposição para servir ainda. Desculpe, irmão, mas eu tenho que falar. Eu não consigo acreditar em gente que é abençoado e não tem mais vontade de vir para a igreja. Eu não consigo acreditar em gente que, enquanto a porta está fechada, Jesus me ajuda. Ele está aqui pedindo para Jesus abrir, e quando Jesus abre, o abençoado nem volta para ofertar e para agradecer. Deus sabe a quem dá determinadas coisas. Deus sabe. Deus sabe. E enquanto isso, Daniel está servindo. Quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que já havia passado alguns anos. A Babilônia agora, que estava na crescente e todas as nações o servindo, a Bíblia diz que a Babilônia cai em uma só noite para o Império Medo-Persa. O rei Dario vai assumir agora a gestão, e diz a Bíblia que quando ele conquista o território babilônico e passa então a gerir aquele contexto, ele vai fazer uma espécie de reorganização no reino. E esta reorganização, segundo a Bíblia, vai mexer. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Eu vou falar isso aqui devagar para que você entenda. Esta reorganização, pastor Marlon, vai mexer na estrutura do governo. E aqui eu vou falar com muita cautela, mas debaixo da autoridade que o céu me permite esta noite. Nós não ficaremos reféns de governo nenhum. Oh, glória. Eu sei que o pastor Carlão vai ouvir isso aqui depois, e eu vou falar: chefe, Deus está dizendo aqui, nós não ficaremos reféns de governo nenhum, seja na esfera municipal, estadual, federal, porque quem sustenta a igreja ainda é o dono dela, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ei, calaia tcharemarabashuri candarabia. Jesus, que é isso que desceu aqui agora? A igreja não é composta de ideologia. A igreja não é composta de lado político. A igreja é composta de gente que luta para chegar no céu. E nós não ficaremos reféns disso. Todavia, eu preciso dizer-lhes que, quando é para honrar alguém, Deus usa até quem a gente nem esperava, mas usa. Eu lhe disse que nós não seremos reféns. Todavia, eu também estou dizendo que Deus, quando quer honrar alguém, Ele mexe com peças que precisam ser mexidas. Eita, que está descendo um negócio aqui, rapaz. O que é isso, Jesus? Ô, gente, aqui. Eu estou dizendo para você, nesta noite, e tem gente ligada aqui recebendo isso, Deus mexe com ambientes para honrar crente fiel. Ah, se não mexe. E aí, quando é Deus que vai fazer, desculpa a expressão que eu vou usar, mas Deus não depende de padrinho. Deus não depende de amigo. Aleluia. Deus não depende de gente influente. Deus faz e ponto final. Dario chega, reestrutura o governo, e diz a Bíblia que nessa reestruturação ele vai ordenar que 120 governadores tomem conta da província.
Dario está organizando. Só que acima deles, diz a Bíblia que ele vai colocar 3 sátrapas, ou 3 presidentes, ou 3 diretores. Se a gente fosse pegar a esfera aqui de governo que a gente utiliza aqui, vamos dizer que Dario coloca alguns governadores e acima desses governadores 3 ministros. E quem está dentre os 3? Vou perguntar para cá. Quem está dentre os 3? E aqui eu preciso que você tenha total atenção. Porque vida de gente que anda em fidelidade não depende de circunstância ou coincidência. Vida de gente que anda com fidelidade vive debaixo da dependência de Deus. E quando chega a hora, rapaz, eu estou todo arrepiado aqui. Quando chega a hora de Deus honrar alguém, sai da frente todo mundo, mas Ele vai mostrar que Ele é Deus da nossa vida. Quem é que está dentre os 3? Diga para mim em um som bem alto, por favor, se vocês estão cheios do Espírito Santo. Quem é que está dentre os 3? Quem é que está dentre os 3? Sabe o que o texto está dizendo? Se comprometa somente em ser fiel a Deus, porque Deus te colocará em lugares altos. Só 3 pessoas levantam a mão, mas eu vou liberar. Se comprometa a viver em uma vida de fidelidade, que não haverá ninguém que impedirá você de chegar em lugares que Deus preservou para a tua vida. Deus vai te colocar em lugares altos. Altos. Lugares altos. Entretanto, a forma como eu lido, a forma como eu lido com os lugares e ambientes que Deus me coloca, também diz muito a quais lugares Ele vai me permitir chegar. Vai estreitar um pouquinho, mas eu preciso falar. Por que, Jean? Porque tem gente que não chegou nem no lugar alto, está no lugar acima do baixo, e ele já acha que pode tratar os outros com diferença, porque ele está num lugar. Meu pai, eu vou descer, vou dar trabalho para a mídia hoje. Aqui, desculpe o que eu vou dizer, mas com todo respeito e carinho a vocês, que eu amo vocês, deixa de ser besta, gente. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. E aí, quando eu penso que eu posso fazer o que eu quero só porque eu estou acima de alguém, Deus está dizendo, é porque você ainda não aprendeu que na igreja a lógica é diferente. Aqui, quanto mais alto eu chego, mais opção de determinar, de servir eu tenho que fazer. No capítulo anterior, no capítulo 5, quando Daniel vai tratar acerca lá da revelação, em que alguém diz para o filho, olha, esse camarada aí, ele continua mesmo. O tempo passou, mas a essência continua. Aí, Beltesazar vai chamar Daniel e fazer a seguinte pergunta para ele: és tu aquele mesmo Daniel da época do meu pai? Daniel não precisa responder, porque gente que mantém a essência não dá resposta com a boca.
Gente que mantém a essência da resposta com a vida. Chega no capítulo 6, há quem diga, pastor Marlon, que no capítulo 6, o Daniel, na idade, não é mais o mesmo Daniel do capítulo 1. O Daniel do capítulo 1 era um menino, era um jovem, com toda disposição, com toda vigor, com toda garra, com toda força. Mas quando chega no capítulo 6, há quem diga que Daniel está com aproximadamente 80 anos de idade. E aqui eu tenho outra palavra para entregar. Se tem um ambiente que não enferruja ninguém, é a presença de Deus. Pelo contrário, eu vou dar. Pelo contrário, aqui quanto mais você se envolve, mais cheio e renovado você é. Então, aos mais experientes, pastor Rogério, deixa eu usar o senhor com todo respeito, com esses cabelos brancos. O que eu preciso fazer é que quando passar pelo pastor Rogério, fazer isso aqui, ó. Ele me abençoa, ele me ajuda, ele me dê a mão, porque tem gente desprezando quem pagou preço antes de nós, pra gente chegar aqui hoje. Mas aqui o tempo não enferruja ninguém, pelo contrário, aqui aprimora, aqui renova, aqui enche, aqui o crente é cheio do poder de Deus. É o mesmo Daniel, com a essência toda, que no versículo de número 3, o autor diz: e Daniel se distinguiu, ou se destacou entre todos, porque nele havia um espírito excelente. Eu sou meio doido, vocês me conhecem. Coloque a mão sobre a cabeça, por favor. Um ato de fé assim, ó. Isso. Pode esfregar o cabelo, tem problema não. Se for ruim igual o meu, depois você bota um gel, tem problema não. Mas olha para cá. Eu estou liberando sobre a tua vida nesta hora que 2026 será diferente, não por conta da sua habilidade, não por conta da sua sabedoria, não por conta do seu dinheiro, não por conta da sua oferta, mas eu estou lhe dizendo que se você permitir, 2026 será um ano diferente, porque estará sobre você aquilo que não pode estar sobre aqueles que são do mundo. Estará sobre você aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus. Versículo 4 diz a Bíblia: e procuraram, tentaram. Se fosse hoje, no tempo da era midiática, então misericórdia. Vasculharam qualquer ocasião contra Daniel, mas não encontraram. Sabe por quê? Gente que anda com Deus, primeiro, não teme nada a ninguém. Segundo, não deve nada a ninguém. Terceiro, gente que anda com Deus não tem que se esconder de nada. Alá chorecandarábia. Quarto, gente que anda com Deus vive na dependência dele. E quinto, gente que anda com Deus não anda deslumbrado nessa terra, mas anda sabendo que Deus preparou coisa boa para quem obedece a Ele. Porque não encontraram nada contra Daniel, porque ele era fiel. Aí, pastora Emily, a Bíblia diz que a vida e a essência de Daniel começou a incomodar quem estava ao seu redor. Posso falar, gente? Posso, gente? Aí a pergunta que eu faço é: o que é que Daniel fez para incomodar esse povo? Contra eles, absolutamente nada.
Daniel só se manteve o mesmo. E aí agora você vai dar glória a Deus, mesmo seco, ou tu vai me olhar de cara feia, mas eu vou falar. E por que que tu quer ficar fazendo graça quando alguém olha para você meio torto? Por que que você não quer vir mais para a igreja porque passou perto talvez de um líder, de um pastor e ele não falou com você? Eu sei que fica ruim de dar glória a Deus agora. Por que que você quer entregar o seu cargo se talvez fulano não concordou em fazer com que aquilo você queria fazer? Viva a sua vida conforme Deus determinou e não de acordo com a opinião do outro. Jeová, me cobre com teu sangue aqui, Jesus. Não permita que a opinião do próximo invalida o propósito que Deus preparou para a tua vida. Estão falando, e eu vou usar o jargão de hoje, Daniel está tranquilão. Estão procurando e não acharam nada, até que alguém se levanta no meio deles e diz assim: olha, a gente não encontrou nada, o cara é perfeito. Só que aí, por mais que a gente pense que não, sempre tem alguém sabendo da nossa vida, às vezes até mais do que a gente pensa. Alguém olhou e falou assim: mas olha só, se vocês perceberem, Daniel sai do palácio 3 vezes ao dia. Isso aí sou eu que estou dizendo, mente pregador. 3 vezes ao dia e vai em casa. O que que ele vai fazer? Ninguém sabe, mas há quem diga que Daniel ora. Ai, como é que é? Daniel ora. Ora quem? Ao Deus dele. Aí eu fico imaginando um outro alguém da reunião da contenda, da fofoca, da mentira, da calúnia, dizendo: você acha que ele está de pé até agora por quê? E aí eu vou falar. Você pode colocar botox, você pode colocar um montão de coisa, pode puxar daqui, puxar de lá, pode inventar daqui, mexer ali, fazer cirurgia daqui, fazer cirurgia de lá, mas longevidade quem dá é só a presença de Deus. Nada contra, porque eu estou precisando também mexer nos negócios aqui. Mas o que eu estou lhe dizendo é que vida longa é só para quem desfruta da presença do Pai. Lá na igreja tem um pastor de 95 anos. E tem dias que ele dá um banho na gente que é mais novo. Ele mora aqui na rua da Guia, numa transversal. A minha igreja é lá do outro lado do Novo Horizonte, depois do convento das freiras. E aí quando eu menos espero, estou passando pelo caminho. Como é que está, pastor Geraldo? Vim devagarzinho, mas caminhando para a igreja. E eu falo: pastor Geraldo, por que você não fala para alguém buscar o senhor? Tem um montão de carro aqui. Não, meu filho, porque eu aprendi que caminhar com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. E é caminhar literalmente. Enquanto eu estou caminhando, Deus está me dando vigor. Enquanto eu estou caminhando, Deus está me dando... levante a mão que eu tenho uma palavra para você aqui. Ô irmão, não se afaste da presença e você vai viver com eles coisas sobrenaturais. Daniel teoricamente está veinho, tá? Mas vai orar. Aí alguém disse assim, ele ora. Aí vamos fazer o seguinte: que tal da gente fazer uma proposta para o rei? Qual é a proposta? Vamos dizer ao rei que ninguém pode fazer nenhuma petição ou nenhuma oração se não for a ele mesmo, nem a outros deuses ou ao Deus, ninguém. Petição é só ao rei Dario. Pegam a proposta. E aí eu preciso dizer um negócio aqui. Não se espante, porque reunião de contenda tem em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ponto. Pegaram a proposta e levaram para o rei. O rei, quando leu aquilo, a Bíblia diz que automaticamente ele gostou e não pensou na consequência. Inchou-se na hora e disse: gostei desse negócio. O que eu preciso fazer? Assina, sela e decreta. Só que por um momento Dario havia esquecido de Daniel. Só que uma vez agora que o selo já está decretado e o decreto já está firmado,
não tem como voltar atrás. E o que estão fazendo agora entre o versículo de número 6 ao versículo de número 10 é só esperando o momento de Daniel ir orar. E eu começo a encerrar agora, pastora Emily, porque o versículo 10 que nós lemos diz assim, ó: e Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, o que ele fez? Foi para casa. Posso falar, gente? Por muito menos, às vezes, a gente se desgasta. Porque Daniel está nos ensinando que não adianta eu entrar em guerras que Deus disse que é dele, ele vai guerrear. Existem batalhas que Deus diz para nós, vai. Existem guerras que Deus diz para nós, vai porque eu sou contigo. Existem lutas que Deus diz, desembainha a espada que eu vou te honrar. Mas existem guerras que Deus está dizendo para nós, fica em silêncio e deixa que nessa guerra quem vai pelejar sou eu. E aí duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, é que quando Daniel descobre que a cilada estava armada para ele, pastor Marlon, em nenhum momento Daniel vai tirar satisfação com os camaradas. Gente, toda vez que eu prego aqui, Deus me dá um negócio, misericórdia. Aqui. Daniel poderia muito bem ir lá e tentar reverter esse negócio. Só que Daniel é tão crente, mas tão crente, que sabe que a nossa guerra não é com palavra, não é com espada e não é com escudo. Guerra de crente fiel é no joelho. Se as irmãs de oração não vier comigo agora, eu vou pedir para o anjo pegar vocês depois, hein? Brincadeira. Mas a Bíblia diz que Daniel vai para casa. Daniel vai continuar fazendo o que ele sempre fez todos os dias. O quê? Orando. Uma outra coisa chama a minha atenção. Sabe qual é? É que Daniel poderia continuar orando, pastor Marlon, mas talvez para evitar a consequência do decreto, o que ele poderia fazer? Fechasse a janela. Só que o texto que nós lemos diz, Daniel foi para casa e 3 vezes ao dia, como costumava fazer, se colocou de joelhos. E o que a Bíblia diz, gente? E as janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém. Sabe o que o texto está dizendo? E eu quero ser muito claro aqui para que você entenda. É que além de Daniel não ter nada para esconder, Daniel está dizendo que ele não vai mudar a sua essência porque alguém está incomodado com isso. Levante as 2 mãos, por favor, para o céu agora. Porque Deus me permite entregar uma ordem para o Ministério Casa na Rocha nesta noite, que vai permear todo esse ano de 2026. Eu sei que o pastor Carlão vai ouvir isso aqui depois e eu vou falar. Deus me permite dizer a esta casa nesta hora: doa a quem doer, agrade a quem agradar, permita a quem quiser, mas nós não iremos fechar a nossa janela. Quem quiser vir, que venha. Quem quiser tentar atrapalhar, que tente, mas as nossas janelas continuarão abertas, porque a gente vai estar orando. Cutuque esse irmão que está ao seu lado, por favor, e diga para ele: não feche a sua janela.
Diga para o outro lado, diga, não feche a sua janela. Que é isso, Jean? É Deus dizendo, mantenha a essência que Ele te ordenou. Pode vir cova, pode vir fornalha, pode vir leão, pode vir fogo, mas Ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. Mas não feche a janela. Encontraram Daniel orando. Foram ao rei e disseram, rei, aquele seu preferido, Daniel, estava de joelhos falando com Deus dele. Lembra do decreto? Então, não tem o que fazer. Lança Daniel sobre a cova. Você conhece a história. Pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões, fecharam a cova e ainda selaram, para não correr o risco de fuga. Só que nesse mesmo inteirinho, ou nesse mesmo tempo, a Bíblia diz que durante toda aquela noite, o rei dispensou os músicos, passou jejuando, e a Bíblia diz, e ele não dormiu. E o que Deus me permite dizer para você nessa noite é, fica tranquilo, porque Deus vai começar a tirar o sono de alguém para lembrar de você. Ah, lá, manda, rapaz, que negócio é esse? Deus vai começar a tirar o sono de alguém para lembrar de você. E enquanto isso, você continua adorando. Porque o que aconteceu dentro da cova, ninguém precisa saber, ninguém precisa de detalhe, ninguém vai entender dos mistérios. Mas de uma coisa eu sei, nós sairemos de lá, porque Deus cuida de nós. O rei chegou lá de manhã bem cedo, triste, moribundo, cabisbaixo, e disse, Daniel, está pronto para responder. E aqui não importa se o leão virou travesseiro para Daniel dormir, se o leão jejuou, se o leão fez isso, se o leão dormiu e etc e tal. O que importa é que a Bíblia está dizendo que durante aquela noite Daniel não sofreu dano algum. Quando Daniel ouve a voz do rei, Daniel vira para o rei e diz, ó rei, vive eternamente. Era ele dizendo, acalma o seu coração e fica tranquilo, porque a notícia que eu tenho para dar agora é, eu estou vivo para a glória de Deus. Como é isso? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e não me teve dano algum. Eu estou dizendo para você, permaneça quem você é e você vai viver ambientes de milagres. Milagres, milagres para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite em nome de Jesus. Mistura essa palma com aleluia, com glória a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez.